Olá, eu sou Paulo Passos e você está assistindo o jornal Sobral News em Debate. Hoje a gente conta aqui com a presença do Thiago Donato. Thiago Donato, velho conhecido de vocês, né, Thiago? De volta aqui à casa. De volta à casa. E um motivo mais do que especial, né, Thiago, da gente estar reunido aqui nesse bate-papo com vocês, que é o dia posterior às eleições municipais de Sobral. O tema do nosso programa, então, de hoje é as eleições de Sobral, esse balanço sobre as eleições de Sobral. Então, eu gostaria, Thiago, de perguntar para você o que você achou, qual o balanço que você faz dessas eleições nesse momento? Olha, Paulo, um abraço ao amigo espectador que nos acompanha pela TV Interaja. O balanço que a gente tira é uma eleição tranquila, uma eleição pacífica, limpa, eu diria. Esse foi o tom, pelo menos, do período de propaganda eleitoral, onde, por intermédio de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público Eleitoral vedou, com a anuência das coligações, algumas daquelas reclamações mais corriqueiras da população, do tipo a sonorização, o som volante nas ruas, a realização de comícios sem um cronograma previamente determinado, dentre outras medidas que eu acredito que tornaram o processo eleitoral mais simpático para boa parte dos eleitores. Muito embora, a meu ver, também tenha implicado numa perda de identidade das eleições aqui na nossa cidade, que sempre foram marcadas por essa coisa, muitas vezes pitoresca, de jingles, de músicas, de temas dos candidatos, que acabavam aquilo, claro, influenciando de alguma forma o eleitor. Mas, no fim, passado esse período de propaganda, acredito que também foi muito positiva a realização do primeiro debate através da Nordeste TV e outros mecanismos de comunicação social que também fizeram debates, que convidaram os candidatos, e isso chega de qualquer forma ao eleitor e ele conhece um pouco mais do seu candidato. No fim, puderam apresentar de forma muito clara todas as suas intenções, e o que se viu foi um resultado muito expressivo de sobralenses que parecem querer mudança, né, que não, pelo menos não concordam integralmente com as medidas da atual administração, e mesmo assim o atual prefeito Veveu conseguiu uma votação que lhe deu, até com uma certa tranquilidade numérica, a reeleição. Ele agora é um candidato reeleito, já que havia sucedido o prefeito eleito anteriormente, o Leônidas, e com essa reeleição o Veveu tem pelo menos mais 4 anos para dar continuidade à sua gestão e colocar em prática os projetos que ele expôs ao longo do processo eleitoral. Bom, uma questão também que pode ser colocada, né, Thiago, que é a seguinte: nós agora teremos ampliado o quadro de vereadores aqui no município de Sobral, né, devido ao crescimento da cidade, né, o acréscimo da população. Nós passamos a ter 12 cadeiras, agora 21 na Câmara Municipal. Você acredita que isso vai, de alguma maneira, influenciar o trabalho do prefeito também no seu desempenho cotidiano? Seguramente há mais interesses a serem defendidos. Outras comunidades que até então não tinham representatividade, ao menos formal, dentro do Legislativo, agora vão ter os seus representantes. Inclusive, eu vi hoje na internet um gráfico bastante curioso que mostra com setas a representatividade saindo para os cantos, né, os lados da cidade. E o que se vê agora com essa nova formação é que quase todos os distritos, aqueles até que se diziam desprestigiados, desassistidos, vão ter o seu representante direto. Então eu creio que, ao passo em que realmente garante essa presença efetiva no Legislativo, aumenta a responsabilidade desses novos vereadores, desses novos parlamentares, e também coloca uma pitada a mais nessa sopa que se faz na política, que é
a necessidade que esses parlamentares vão ter de abrir diálogo, de abrir contato com o Poder Executivo. Uma das queixas que ficou muito claras nos últimos anos aqui na nossa cidade diz respeito à dificuldade que alguns parlamentares vinham colocando de conseguir os seus pleitos, de ter acesso às secretarias para reivindicar aqueles pedidos dos seus eleitores. E agora isso mais do que nunca terá que ser resolvido de alguma forma. E aí é preciso ter também um comportamento diferenciado por parte desses parlamentares. No meu modo de entender, no meu modo de fazer política, não é com o embate que se resolvem essas questões. É preciso criar canais de comunicação e que esses canais sejam obedecidos também pelo Poder Executivo. Bom, Tiago, eu gostaria de apresentar agora também um balanço da Câmara Municipal aqui em Sobral, né? Muito interessante. Tratando dos vereadores que compõem essa Câmara hoje e aqueles que passarão a compor a Câmara já na próxima legislatura, né? Então, dos 12 vereadores, nós temos o seguinte quadro agora. O presidente João Alberto desistiu da reeleição. Então, a vaga dele já ficou aberta. E também, né, não indicou nenhum substituto. O João Alberto nenhum sucessor. Fez campanha para o vereador Paulão, que é um dos reeleitos. Marco Prado foi candidato a prefeito, segue até o fim do mandato agora. Então abriu também mais uma vaga. Adalto Arruda foi reeleito, Paulo Vasconcelos também reeleito, Paulão idem, reeleito também. O caso do Adaldécio Linhares é um caso emblemático, porque... é um candidato subjúdice. Está subjúdice, ou seja, nós temos que aguardar agora o julgamento, porque os votos dele não serão computados, né, caso ele seja indeferido, né, completamente. O Luciano Feijão desistiu de ser candidato de novo esse ano, mas fez o seu sucessor, que é o Gilmar Bastos. Isso, o radialista Gilmar Bastos, que foi eleito. Foi eleito, indicado e eleito. Indicado pelo Luciano Feijão. Aliás, temos dois radialistas, né? O GG Romão também foi eleito vereador. Zezão, que aliás agora é advogado como você também, né? Formado em Direito, Zezão, foi reeleito também. Isso. Itamar Ribeiro também reeleito. O Zé Vital, que foi um fenômeno de voto na última eleição. Mais de 4 mil votos. Exatamente. Ele parece que andou meio infeliz com o ambiente eleitoral aqui em Sobral, não quis se candidatar, mas apoiou o campeão de votos nessa eleição, que foi o Carlinhos Calixto, né, que subiu em primeiro lugar. Então, o primeiro lugar cede lugar ao primeiro colocado dessas eleições. Júnior Balreira também foi reeleito, bem como Hermenegildo. Isso. Também foi reeleito. Ou seja, nós tivemos 1, 2, 3 que desistiram e um subjúdice. Ou seja, a gente pode dizer que todos os que tentaram a reeleição, com exceção do Adaldécio Linhares, cujo caso está nas mãos da Justiça, todos eles foram reeleitos, né? E esse resultado, ele até certo ponto é previsível, ele era previsível, porque o aumento do número de vagas faria com que caísse o coeficiente eleitoral e com ele também o coeficiente partidário aumentaria, de maneira que cada coligação teria um número maior de representantes comparado com as últimas eleições, onde nós tínhamos ainda 12 cadeiras e agora teremos 21 a partir de janeiro. Então era bem previsível que todos os postulantes à reeleição conseguiriam manter as suas colocações. De maneira que, acho que você tem esse levantamento aí, a base governista ela continua ampla, ela continua majoritária. Sim, na composição da Câmara. Com certeza.
apesar de existir, como você colocou o exemplo do Zé Vital, um vereador que não se acertou bem com a administração e que parece que por isso teve essa opção pessoal de não se candidatar à reeleição, mas apoiou o Carlos do Calixto e fez dele o candidato mais bem votado nas eleições de ontem. Mesmo com isso, o grande líder de todo esse grupo, o governador Cid Gomes, ele consegue manter uma boa base para a prefeitura. Discute-se internamente a sucessão pós-Veveu, e eu acredito que vai ser necessário ter um bom apoio legislativo para permitir a aprovação de projetos do interesse do governo, do Estado, do governo municipal, para que sejam superadas hoje esses problemas que estão mais agudos na nossa cidade. Dentre eles, nós já discutimos alguns aqui na TV Interaja, tal como falta de água, tal como o sistema de captação da rede de esgoto, o tratamento desse esgoto, né, uma crítica que tem sido recorrente aqui na nossa cidade, assim como outros. O aumento do contingente urbano, de lotes para imobiliárias e até mesmo a erradicação da pobreza, que é uma das bandeiras de governo e de campanha do Veveu. E segundo dados que ele mesmo tem, há muitas famílias ainda abaixo do que se considera o limite de pobreza, e que ele espera combater com medidas eficazes e que certamente vão compreender aumento da oferta de empregos, não diretamente do município, até porque eu acho que é impossível a gente continuar pensando numa cidade da grandeza como a nossa, sem desmerecer as outras, sem achar que municípios que tenham no funcionalismo público a sua grande fonte de renda depois ou em paralelo ao INSS, né? Que na realidade nossa aqui as grandes molas da economia são o serviço público e o INSS. O Bolsa Família, né? As ações de assistência social também, mas sem desmerecer os municípios que dependem quase que exclusivamente disso, mas Sobral não precisa. Há outras maneiras de gerar emprego na iniciativa privada, com incentivo da vinda de investidores para cá. Está aí um exemplo, a chegada do shopping, a instalação de outras indústrias, uma delas, inclusive, já em funcionamento aqui. O Polo Metal Mecânico, né? Que é também uma das investidas do governo no sentido de ampliar a economia local. E uma iniciativa que eu penso que já deveria ter partido do Estado, para não ficar esperando apenas pelo governo federal, até porque seria uma obra que, a meu ver, ampliaria muito a nossa economia, que é a criação de uma via verdadeiramente boa de acesso à nossa capital. Não é possível que com essas reformas da BR-222, que nunca se acabam, a gente fique sempre nessa dependência de ter que fazer 6 ou mais horas de viagem entre Sobral e Fortaleza. Isso não repercute bem para nós, e claro que quando se analisa o aspecto de logística, isso é sem dúvida um fator que faz com que os investidores não queiram vir para cá. A gente já volta a tratar desse assunto, que inclusive diz respeito à parceria com o governo do Estado, né? Que é a capa do jornal Sobral News de hoje, dia 8 de outubro de 2012. Você que está em casa assistindo a gente pela internet, em qualquer dia da semana e horário, foi a capa do nosso jornal publicado no dia 8, com o prefeito Veveu, reeleito, né? E eu gostaria de dar uma olhada, então, nessa base, porque me parece que nós teremos alguns, poucos, mas pela primeira vez, nessas gestões, alguns deputados de oposição, que teoricamente seriam deputados de oposição, né? Então, gostaria de repassar aqui a lista de todos os
os eleitos, vereadores eleitos aqui em Sobral, para quem está nos assistindo. Em primeiro lugar ficou o Carlos do Calixto, depois o Itamar Ribeiro, Paulão, doutor Estevão, Cacá Linhares, doutor Júnior Balreira, Adalto Arruda, Zezão, Hermenegildo. Aí entram alguns pela primeira vez, como é o caso do Chico Joia, né, com uma base muito grande aqui no Dom Expedito. Chico Joia, que já tinha sido suplente. Ele é novidade na lista de efetivos, mas já tinha sido suplente e é já um antigo postulante à Câmara Municipal. A Câmara Municipal, exatamente. Cláudio Gil, Cristiane, né, temos aí uma figura feminina que é importante também na Câmara Municipal, né? Rogério Arruda, Paulo Vasconcelos, Gilmar Bastos, e aí, como você tinha citado, representantes de bairros e comunidades como a Francisquinha do Torto, que é de um partido de oposição, Isso. que é do PV, do Dr. Guimarães, bem como... E ela é também de um distrito que se diz desassistido. Desassistido, bem como o Fredim, que é do PV também. Temos o GG Romão, o Gaudêncio e o Silvio Ávila, também do PV. Ou seja, em entrevista ao Dr. Guimarães, ainda durante o período eleitoral, ele me disse que eles tinham a ideia de fazer cerca de 3 vereadores e acertou na mosca, né? Então, nós teremos, claro, se der a lógica, 3 vereadores que seriam vozes um pouco mais dissonantes aí dentro da Câmara de Sobral, não é verdade? Eu vou mais além. Eu acho que essas 3 vozes elas serão verdadeiramente de oposição, até porque pela votação que o Guimarães teve e pelo que se sabe, um dos projetos dele é também postular a vaga de deputado estadual. Então ele deve fazer desses vereadores o multiplicador dos seus votos. E, além disso, há um candidato que é de uma coligação ligada ao governo, mas que é um desses insatisfeitos, que permaneceu e se reelegeu, que é o Adalto Arruda, que pode também fazer voz, fazer coro com essa oposição. Ele que teve o seu irmão, o advogado Raimundo Nonato Arruda, como vice do Dr. Guimarães na disputa. Então, essa multiplicidade de coligações e a entrada, como você bem colocou, de uma oposição é uma das novidades nessa nova composição. Outra coisa que chamou a atenção, você comentou no início do nosso programa, foi a quantidade de votos conseguida pela oposição. É claro, o VV ficou com 50,34% dos votos válidos, mas se nós somarmos os 42,70% dos votos do Dr. Guimarães com 6,28% do Marco Prado e 0,67% do Oswaldo, nós teríamos algo quase em torno dos 50%, 49, alguma coisa, ou 48, alguma coisa. Teríamos, no mínimo, um empate técnico bem quase um empate técnico. Quer dizer, se por um lado a vitória do Veveu foi de 8 pontos sobre o Guimarães, foi uma vitória razoavelmente tranquila e, de certa forma, até previsível, né? Por outro lado, o Marco Prado vem somando a cada eleição menos pontos, né? Agora apenas 6,28. Né? Dr. Guimarães vem, me parece, firmando como talvez uma liderança aqui em Sobral, na verdade. Claro que se a gente somasse os votos, mas a gente sabe que a transferência de votos não se dá assim, dessa maneira, né? Quem vota no Oswaldo não votaria necessariamente no Marco Prado, caso todos eles se unissem, né? Mas eu queria que você apresentasse um pouco essa sua visão, essa análise também, porque isso mostra que se uma parte de Sobral manteve uma visão de que pretende dar continuidade a um projeto que vem sendo desenvolvido aqui há 16 anos, por outro lado, há uma parcela da população que se demonstra, vamos dizer assim,
ou insatisfeita ou querendo que haja alguma coisa nova na cidade, não é verdade? Sem dúvida. Os números apontam que há uma clara divergência de uma grande parte da população com esses índices que hoje são apresentados pelo governo municipal. E isso representa um desejo de mudança. Por outro lado, a votação do atual prefeito, do Veveu Arruda, que lhe daria uma vitória tranquila, até porque tem mais do que 50% dos votos, mostra também que, a despeito disso, existe uma grande base do eleitorado que, por qualquer razão, conserva o seu voto, seja por acreditar na figura do governador Cid Gomes, que ainda é uma figura muito querida, de uma referência política. Uma referência política, seja porque essa parcela da população também não descrê que esse modelo administrativo possa melhorar, possa resolver os problemas, e essa é a análise que eu faço. Eu não vejo, nesse eleitorado eu vejo particularmente uma parcela da população que acredita que é possível resolver os problemas com os projetos apresentados pela atual administração. E esses votos atribuídos ao Guimarães são aquela parcela do povo verdadeiramente insatisfeito com o governo e que desacredita que essa continuidade de governo que vem desde o Cid Gomes possa resolver hoje alguns problemas pontuais e outros mais desafiadores que a administração municipal terá. Bom, o nosso tempo está quase acabando e eu queria fazer uma última colocação que foi já colocada anteriormente, eu disse que a gente falaria sobre isso, e é a seguinte, é sobre a parceria entre PT e PSB aqui em Sobral, né, que tem dado certo aqui em Sobral há 16 anos, ao contrário de Fortaleza, em que são adversários, né, e que benefícios Sobral pode continuar tendo com a presença do governador do PSB, né, sabendo que existe essa parceria aqui em Sobral, sabendo que o governador, inclusive, é de Sobral, votou aqui, é filho da terra, sua família é daqui, né, sua mãe vive aqui, enfim. Eu acredito que não há nenhum problema nisso. A divergência que há hoje dentro da nossa capital é algo pontual, inclusive a ala interna do Partido dos Trabalhadores que sustenta a candidatura do Elmano Freitas, que é o adversário do Roberto Cláudio, não é nem mesmo uma das mais influentes dentro do diretório estadual. É uma corrente minoritária que tem hoje a sua grande base, sua grande massa de militantes dentro da capital. É onde realmente a Luiziane Lins tem a sua atuação e domina as ações do partido. No aspecto da relação estadual, é muito boa a relação entre PT e PSB. Tanto é que aqui em Sobral, o reflexo disso é uma administração que tem o candidato, que tem o prefeito do PT, mas cujas bases, cujas diretrizes de governo são aquelas definidas pelo governo do Estado, seguindo os balizamentos e as diretrizes lá definidas, para que tenham sempre uma boa margem de recursos oriundos do Estado para custeio desses projetos e, ao mesmo tempo, mantenham um canal diretamente com o governo federal, que o Cid hoje tem uma ampla influência entre deputados federais, tem os 2 senadores que foram recentemente eleitos à disposição do seu governo, no caso o Pimentel, que é do PT, e o Eunício, que só é do PMDB. Pedindo uma parte aqui na sua fala, lembrando que, inclusive, o Ceará foi o segundo estado do Nordeste que deu a maior votação à presidenta Dilma Rousseff também, né? Pois é. Com apoio do governador. Do governador. Todos esses fatores somados mostram que há uma relação muito boa e que o problema de Fortaleza seguramente é algo pontual, é algo que não mexe em nada
com a relação entre os dois partidos, PT e PSB, dentro do contexto político da nossa cidade. Bom, Thiago Donato, eu mais uma vez fico muito feliz com a sua presença. Eu que já tive presente você conduzindo o programa, agora invertemos aqui os papéis nesse momento. Mais uma vez, muito obrigado por participar do programa Sobral News em Debate, agora em especial tratando do tema eleições 2012 aqui em Sobral, né? Eu agradeço também a você que está em casa nos assistindo através do seu computador, através da internet, e digo para que você acesse, então, www.tvinteraja.com.br e assista também os nossos programas antigos, tá bom? Em breve nós voltaremos e muito obrigado a vocês.